Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Pantinho? Salve, salve, galerinha. É friozinho hoje, né? Friozinho, gostosinho. Não é gravado não, fica tranquilo, tá? A gente tá ao vivo mesmo. Salve, salve, galerinha, buenas noites. Não fiquei preso no elevador, fica tranquila, Sofia. Estamos todos bem. Boa noite, Camis, boa noite, Junialma, tranquilidade. Boa noite a todos. E hoje a gente vai falar de função do segundo grau, a gente vai falar um pouquinho de gráfico e a gente vai falar de forma fatorada. Beleza? Só que o que eu vou pedir pra você são duas coisinhas simples. Uma, o que a gente falou na aula passada, lembra? Não. Equação de segundo grau, lembrou? Isso. Bhaskara. Sim. Bhaskara foi. Então a gente vai precisar lembrar de Bhaskara, tá? E lembra daquela situaçãozinha que a gente falou do delta? Lembra quando o delta era menor do que zero, não tinha raiz real? Quando o delta era igual a zero, era uma raiz real, ou tem gente que chama de duas raízes iguais, tá? E delta maior do que zero, de duas raízes reais diferentes. Beleza? A gente vai lembrar um pouquinho disso, só vou colocar como lembrança no quadro, não vamos passar por isso tudo de novo, tá? E a gente vai pegar algumas ideias do que a gente estudou um pouquinho antes, que foi de função do primeiro grau, tá? Mas bem pouquinho mesmo, tá bom? Tem uma aluna ali reclamando que você nunca fala com ela. Gostaria que você lesse o sobrenome dela. Dalila, boa noite. Peraí, não, peraí. Pasturzak Pereira. Pasturzak. Eu acho que o C é mudo. Pastor. Mas vou tentar os dois, Pasturzak e o Pasturzak. Acertei, Dalila? Qual dos dois está certo? Tá? Não fique assim, Stiber, tá? Você pode dizer hoje que odeia matemática, mas é claro que a matemática te ama e você vai ver que matemática não tem nada de complicado aqui com a gente. Beleza? Osmar, sempre um beijo, tá bom? Então vamos começar a nossa brincadeira aqui. Beleza? Já veio, Renan? Já veio. Tá bem no limite, né? Hoje eu caprichei. Tá? Colocar aqui para quem quiser mandar alguma dúvida. Estive respondendo dúvidas ontem, inclusive. Tá? Então, para começar a nossa brincadeira, a gente só vai fazer uma leve lembrança de quê? Equação do segundo grau. Fica tranquilo, Renan, não vou escrever de laranja, não briga comigo. Tá? Então, só para a gente relembrar de equação do segundo grau, o que eu quero que você lembre, tá? Com todas as suas forças. Primeiro, a forma geral da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra? E aí, para encontrar o valor de x, a gente usava a Bhaskara, que era x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a.
Tá bom? Então, Punch, eu esqueci. Não vai esquecer não, fica tranquilo. E qualquer coisa, tá? As aulas ficam salvas lá na nossa plataforma, né não, Renan? Pode assistir quantas vezes quiser. E outra, né, Renan? Na velocidade que você quiser. Se você é daquele que gosta de assistir em 1,5x, dá. Sabe por que eu sei? Porque eu vi. Tá bom? Então, lembra. Delta maior do que zero. Vou escrever bem resumido, tá? 2 raízes. Delta igual a zero. Uma raiz ou duas iguais, tá? E delta menor do que zero. Sem raiz real. Tá? Punch, como assim raiz real? Raiz no conjunto dos números reais, beleza? Então bora lá. Dei uma pancada com... Esse rocher não é fatura do Nubank. Pô, não lembra não. Aí... Se você desinstalar o aplicativo não dá nada, né, Rancene? Bobeira, né? Renan não sabe das coisas, garoto novo. Aí... Agora vamos para a função do segundo grau. Coisas que eu quero que a gente veja, tá? Repara que é uma aula muito voltada para o gráfico, tá bom? O comportamento do gráfico e a forma fatorada, tá? Repara que até o título da aula é sobre isso. Na semana que vem, na próxima aula, a gente fala sobre vértice de parábola, porque pode ter gente perguntando, e o vértice, o vértice, o vértice. O vértice de parábola, ou ponto de máximo, ponto de mínimo, a gente vai ver na semana que vem. Não penso que a gente vai esquecer dele, não. Tá? Mas hoje a gente vai focar nisso daqui. Beleza? O que acontece? O gráfico de uma função do segundo grau... Escrevi só a função do grau, né? Parece até que eu sou um motoqueiro, né? Escrever do segundo grau. Isso tu não conserta, né, Renan? Isso tu não fala nada. Tu ia deixar no vídeo até amanhã, né? Tu ri, né? Tu fica aí rindo. Parece um Mutley. Tá? Então a gente tem dois tipos de situação. Tá bom? Que a gente pode já destacar. Primeira delas. O gráfico pode ter concavidade para cima ou pode ter concavidade para baixo, tá bom? Quando é que cada uma delas ocorre? Primeiro, concavidade para cima é quando A é maior do que zero. Concavidade para baixo, o A é menor do que zero. Repara que o gráfico de uma função do segundo grau é uma curva. Essa curva recebe um nome e esse nome é parábola, tá bom? Então a gente fala que a parábola tem concavidade para cima, ou vamos mais fácil, né? A parábola está sorrindo ou está triste? Ela está sorrindo quando A é positivo. Ela está triste quando A é negativo, tá bom? E aí lembra que eu te falei agora há pouco que eu queria que você lembrasse um pouquinho de função do primeiro grau? São só alguns detalhes, tá? Primeiro, quando a gente fala de função, a gente não escreve nesse formato de equação. A gente escreve como? F de x, né? Porque é algo que depende do valor de x. É igual a ax ao quadrado. Vamos ver até onde está indo. Mais bx mais c, tá? Quando a gente quer encontrar a raiz da função, a gente iguala a zero. E aí lembra comigo, eu sei que você lembra. A raiz é onde o gráfico corta o eixo horizontal. Só para a gente lembrar, qual é o nome do eixo horizontal? Muito bem, é x, tá bom? Eixo das abscissas. Eixo vertical, y, eixo das ordenadas. Lembra, todo ponto, só que de rascunho, é da forma xy.
X vem antes de Y porque ordem alfabética. Abscissa vem antes de ordenada, ordem alfabética. Horizontal vem antes de vertical, ordem alfabética. Então, com a ordem alfabética, você elimina qualquer dúvida sobre isso. Repara que a gente tem aqui duas raízes. Vamos chamar carinhosamente de x1 e x2, tá? Quando a gente tem duas raízes, tá? Quando a gente tem duas raízes, é quando o nosso delta é maior que zero. Então, presta atenção que aqui é um caso, tá? Onde o nosso delta é maior do que zero. Beleza? Então, o que eu quero que você preste atenção? Delta maior do que zero, o gráfico vai cortar em 2 pontos. Ou com a boquinha aberta para cima, ou com a boquinha aberta para baixo, dependendo do valor do A. Agora, o que eu quero também que a gente pense? Imagina a seguinte situação. E se esse delta fosse igual a zero? Se esse delta fosse igual a zero, tá? Só ia ter uma raiz. Gente, como é que o gráfico vai cortar o eixo num ponto só? Simples, ó. Ele vai encostar. Tá bom? Tanto com concavidade para cima, quanto com concavidade para baixo. Beleza? Repara que aqui é a nossa raiz. Que quando a gente quer dizer que tem duas ou duas iguais, né? A gente diz aqui x1 igual a x2. Quando é que isso acontece? Quando o delta é igual a zero. Tá bom? Então, repara. A positivo, sempre com cavidade para cima. A negativo, sempre com cavidade para baixo. Delta maior do que zero, duas raízes. Então, 2 pontos diferentes. Delta igual a zero, uma raiz. Então, só encosta no gráfico. Agora, quando delta é menor do que zero, Punch, o que é que acontece com essa brincadeira? O que vai acontecer é o seguinte. Ela não vai encostar, tá? No nosso eixo horizontal. Gente, como assim? Se não vai encostar, como é que ela vai ficar? Bem tranquilo, ó. Ela vai ficar ou flutuando ou afundando. E aí ocorre o nosso delta menor do que zero. Tá bom? Então esse é o comportamento do nosso gráfico, tá? Não tira o print ainda não, confia que a gente ainda vai falar mais um negocinho, tá? O que acontece? A gente tem ali, tá bom? O comportamento do gráfico. Nessa primeira coluna, sempre quando A é positivo. Aqui na segunda coluna, sempre quando A é negativo. E de acordo com o número das raízes, é a quantidade de vezes que ele encosta no eixo horizontal. Agora, o gráfico, ele encosta no eixo vertical. Tá? Repara que sempre encosta no eixo vertical. Tá? Isso significa o quê? Quem vai ser o nosso eixo vertical? Lembra que eu te pedi para lembrar um pouquinhozinho só de função do primeiro grau? Quando encosta no eixo vertical é quando o nosso x é igual a zero. Presta atenção comigo. Zero vezes alguma coisa, zero, vai embora. Zero vezes alguma coisa, também vai embora. Quem sobrou nessa brincadeira? Só o C. Lembra que quando, na função do primeiro grau, o gráfico cortava o eixo vertical, a gente dizia que era o termo independente, que no caso da nossa função do primeiro grau era o B? O nosso termo independente, como assim termo independente?
é quem não tem x, tá? No nosso caso aqui é o C. Então, quando o gráfico corta, tá, o eixo vertical, vai ser sempre o valor de C, tá? Ponte, por que o x era igual a zero? Porque não estava nem para a direita nem para a esquerda. Ele estava exatamente no eixo e aqui a origem é zero. Aqui a origem 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Agora sim tira teu print. Vamos ver aqui. Não, cara, não sou não. Alguém perguntou se eu sou pastor. Não, alguém falou assim, é sim, estou reconhecendo pela voz. Aí. Vamos ver aqui. Não entendi. Rayana, vamos lá. O que eu quero que a gente pense é o seguinte. Função do segundo grau tem essa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Só o seguinte. A, B e C são valores numéricos. São números, tá? Se esse número que acompanha o x ao quadrado, que a gente chama de A, for positivo, parábola sempre com abertura para cima. Se esse A, que é quem acompanha o x ao quadrado, for negativo, abertura sempre para baixo, tá bom? Quando a gente for calcular as raízes, e como é que a gente calcula as raízes? Igualando a função a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente entra na nossa equação do segundo grau. Vai usar o Bhaskara. Se vai usar o Bhaskara, tem o delta, tá? Que a gente viu semana passada. O delta manda na quantidade de raízes que vai ter, que a função vai ter. E aí, seguinte, se tiver duas raízes, tem que cortar duas vezes o eixo horizontal. Cortou duas vezes. Se delta for igual a zero, ele vai só encostar, porque é só uma raiz, tá? Ou duas raízes iguais, para quem preferir chamar assim. Se o delta for menor do que zero, repara, não tem raiz real, então não vai cortar o eixo horizontal. Então ela fica flutuando ou afundando. Beleza? A positivo sorrindo, A negativo triste, faz todo sentido. Exatamente, Dalila Pasturzak Pereira. Dalila, você não me respondeu, eu não vi sua resposta, tá? Coloquei a primeira forma que você colocava certo. Pasturzak. Ah, tá vendo, Racine? Eu falei que o C era mudo. Eu falei que o C de Pasturzak era mudo, tá? Só para deixar isso claro. Vamos voltar aqui, tá? Um forte abraço para você. Agora, para a gente falar da forma fatorada... Pipipipopó. Para a gente falar da forma fatorada, em vez da gente chegar e sair fatorando, eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou fazer o inverso. Eu vou entregar a forma fatorada e a gente vai trabalhando em cima dela. Pode ser? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu te entrego uma função da seguinte forma. 2 que multiplica x mais 5, x... Deixa mais 5. Vamos botar aqui mais fácil para todo mundo. Para a gente pegar logo. X menos 5, x menos 3. Pronto. 2 que multiplica x menos 5 e x menos 3. Essa daí vai ser a nossa forma fatorada, tá? Então eu vou começar pelo final. Eu vou te mostrar como é que vai ficar. Mas a gente vai chegar em como ela vai aparecer para você. Como é que você escreve a função do segundo grau. Repara que assim ela não está nesse formato que a gente está acostumado de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Não, ela está nesse formatinho aqui. Então vamos por partes, tá? Vamos deixar o 2 para o final, ó. F de x igual a 2 que multiplica. Bora lá. O x
faz a distributiva conhecido carinhosamente como chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Tá? Pegamos o x e multiplicamos por todos os elementos de lá. Agora o próximo, cara, menos 5. Distributiva também. Menos 5 vezes x dá menos 5x. Menos 5 vezes menos 3, menos com menos dá mais. 5 vezes 3 são 15. Tá bom? Repara o que a gente está fazendo. Escrevi para você a função toda na forma de produto e a gente está desenvolvendo para ver como é que vai ficar. Tá? Agora, ó, f de x é igual a 2, que multiplica x ao quadrado. Repara que esses dois amiguinhos aqui vai dar para a gente juntar, ó, menos 3x com menos 5x, tá? Esses dois juntos vai ficar menos 8x. Lembra, estou devendo para o Renan R$3, estou devendo para o Racine R$5, estou devendo um total de R$8, tá? Esse negócio de menos com menos dá mais é só na multiplicação e divisão, tá? Não confunde. Chegou aqui, distributiva de novo. Elo chuveirito. Terminamos então com f de x igual a 2x ao quadrado menos 2 vezes menos 8 menos 16x mais 2 vezes 15, 30. Chegamos aqui. Essa vai ser a função na sua forma completa. Analisando. Quem é A? Quem é B? Quem é C? A é quem acompanha o x ao quadrado, que é 2. B é quem acompanha o x, menos 16. O sinal vem junto, tá? C é o termo independente, 30. Repara lá no nosso início. Olha aqui o 2. Olha aqui o 2. Tá? Então, quem está ali na frente multiplicando é o nosso A. Beleza, Punch? Isso foi. O 2 é o A, até porque quando multiplicou 2 com x ao quadrado, ele veio para cá. Entendi. Beleza? Agora, por que esse menos 5 e por que esse menos 3? Vou só te mostrar de onde vem. Se você fosse fazer a raiz desse cara, ou seja, igualar a zero, você ia começar com delta, é igual a b ao quadrado, menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 30. Lembra como é que a gente calcula o delta? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Vou botar aqui rapidinho, para ninguém ficar perdido, tá? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pequenininho aqui. Menos 16 ao quadrado dá 2 à quarta, 2 à oitava, 256. Menos 4 vezes 2 vezes 30 vai ficar menos 240. Então, delta vale 16. Só para a gente ver um negócio, tá? Por isso que a gente está fazendo até rapidinho, até porque equação do segundo grau a gente viu como é que faz, né? Menos b, lembra? Menos b. Então, menos 16 dá 16. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz de 16 são 4. Sobre 2a, 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter duas possibilidades. Como assim, Punch? Uma com menos, uma com mais. Quando a gente fala mais ou menos 4, não é porque está ali perto do 4, não. Ou é o menos ou é o mais. Tá? Então, vamos lá. Primeira raiz. 16 menos 4, 12. 12 divididos por 4 são 3. Segunda raiz. 16 mais 4, 20. 20 divididos por 4, 5. Vê se esses caras
não parecem muito com esses nossos amigos que estão aqui acompanhando o x dentro do parênteses. Tá? Isso é só para te mostrar que toda função do segundo grau tem sua forma fatorada como a, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Tá? Só botar aqui que x1 e x2 são as raízes para o teu print ficar bonitão. Tá bom? Tira o seu print bonitinho. Sim, isso daí é x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto, tá? O que que acontece? Isso daí é, vamos dizer assim, não chega a ser uma forma fatorada, tá? Isso aí é um produto de Steven, que a gente usa chamado também carinhosamente de soma e produto, beleza? Só que o A é necessário na função, tá bom? Por quê? Porque muda o comportamento do gráfico, tá bom? Se a gente esquece esse A, a gente até forma uma função que vai ter as mesmas raízes, mas o gráfico não vai ter o mesmo comportamento. Tá bom? Então a gente precisa daquele A para que o comportamento do gráfico seja correto. Beleza? Aquela ideia de você fazer soma e produto e fazer esse tipo de fatoração para chegar numa função do segundo grau, na verdade é para você chegar na equação do segundo grau da forma mais simples. Nessa forma de x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto. Que mandaram ali no chat, só para tirar essa dúvida. Beleza? Mas para o gráfico, o A faz toda a diferença. E aí eu concordo contigo. Se fosse equação do segundo grau, usaria muito. Função, preciso do A. Tá bom? Amizade sadia, Renan e Pantio. 50% carinho, 50% bullying. Bora lá. Renan, bota na questão número 2 para mim, por favor. A número 1 é uma questão só de cálculo de domínio. Você, quando quer, você é maravilhoso. Você geralmente quer bastante, não vou falar mal de você, não. Tu vai ler? Acho que eu estiquei demais a corda, né? Acho que eu estiquei demais a corda agora. O erro foi todo meu. Tá? O erro foi todo meu. Tô apagando aqui o quadro, mas já vamos ler. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja-se saber qual é a equação da parábola, ou seja, ele quer a lei de formação da função, tá? E aí, só para um detalhe, ele não usou f de x, mas a gente comenta já há muito tempo que f de x também é conhecido carinhosamente como y. Tá bom? Deseja saber qual é a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com o centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. A equação que descreve a parábola é menos 5, 5 e 10. Pode ver, Renan? Então, ó, só para a gente pegar os detalhes, tá? Pegar os detalhes dessa questão. Eu quero que vocês vejam comigo e a gente vá trabalhando junto o que essa questão está falando para a gente. Tá bom? Ele te dá o arco de parábola. Não tá tão perfeito, né? Mas eu sei que vocês têm carinho. E aqui é o 10. Tá bom? Tá aqui. Questão número 2. Vamos lá. Antes da gente simplesmente resolver a questão, vamos analisar esse gráfico juntos. Tá? Vamos analisar esse gráfico juntos. Repara
que a nossa parábola corta o eixo horizontal em dois carinhas. Em menos 5 e em mais 5. Tá bom? Significa dizer que se cortou o eixo horizontal, essa é a nossa primeira raiz, essa é a nossa segunda raiz. Maravilha, coisa linda. Coisa linda. A gente já tem as nossas raízes. Beleza? Agora, onde o gráfico corta o eixo vertical, que é aqui nesse 10, tá? Esse 10 é quem? É o nosso ponto C. Tá bom? Esse aqui é o nosso C. Só de curiosidade, tá? Por enquanto, vamos imaginar que a nossa lei de formação seria f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Essa é a lei de formação padrão. Se você já tem o valor de c, ou seja, você já sabe que esse cara vale 10, o que você vai fazer? Já vai melhorar esse cara. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais 10. Renan, põe na tela a questão pra gente de novo, por gentileza. O que eu quero te mostrar? Você sabe que vai ter que terminar com mais 10 no final. Tá bom? Sabendo isso, você já eliminou duas alternativas. Beleza? Primeira coisa. Show? Agora vamos analisar outro detalhe no gráfico. Vem comigo. Eu vou voltar para lá daqui a pouco, tá, Renan? Não briga comigo, não. Mas é concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Se a concavidade está para baixo, o que a gente sabe? Que o nosso A, ele é negativo. Tá bom? Vamos voltar lá. Pode vir, Renan. Isso. Ó, a gente eliminou essas duas porque sabe que termina em 10. Ficaram só essas três. Quem acompanha o x ao quadrado tem que ser negativo. Tá negativo? Fica. Tá positivo? Fora. Tá negativo? Fica. O que eu tô te falando aqui? Analisando o gráfico, sem precisar fazer conta nenhuma, a gente eliminou 3 alternativas. Tá? A gente eliminou 3 alternativas. A gente vai fazer essa questão de maneira formal, mas a gente vai fazer essa questão de uma maneira que, vamos dizer assim, se tu esqueceu a forma fatorada no meio do Enem, você não precisa se desesperar, porque a gente consegue fazer. Tá bom? Vamos lá. Pode vir, Renan. Já veio. Lembra qual é a forma fatorada? Falamos agora há pouco. F de x é igual a x... É o A, perdão. X menos lá primeira raiz. X menos lá segunda raiz. Beleza? Não sabemos quem é o A, mas não tem problema. F de x é igual a A, que multiplica x menos a primeira raiz. Pensa comigo. Menos 5. Menos 5 é mais 5. Tá? Sempre que a gente tem menos na frente de um número, tá? Ele vai te pedir o sinal contrário. Até se fosse mais, ó. Menos na frente, trocou o sinal. 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 Tá? Menos 5, mais 5. Aqui. Mais 5. Menos na frente, trocou. Virou menos 5. Maravilha. Seguindo a nossa brincadeira. Ó, lá distributiva. Se você lembrar que isso aqui é um produto notável, não é nem nota 1000, é nota 1.000.000, tá? Mas se você não lembrar, também zero problema, porque você consegue se desenrolar fazendo a distributiva, ó, x ao quadrado,
menos 5x, perfeito. Agora a outra distributiva. Mais 5 vezes x, mais 5x. Mais 5 vezes menos 5, mais com menos, menos 5 vezes 5, 25. 25 é bonito, né, Renan? 25. Não fica bonito? Não gostou, não? Menos 5 e mais 5x se anulam, tá? Então a gente tem nessa brincadeira f de x é igual a que multiplica x ao quadrado menos 25. Coisa linda. Distributiva. Again. A gente vai ficar com f de x é igual a ax ao quadrado menos 25a. Pancho, não tem o x. O que isso significa? Se não tem o x, significa que o nosso b é igual a zero. Só vai ser ax ao quadrado mais 10. Presta atenção de novo. Mais 10. Ax ao quadrado tem 10 vai ser o nosso menos 25a. Então, menos 25a é igual a 10. Tá bom? Com isso, ó, menos 25 está multiplicando, passa dividindo. A é igual a 10 dividido por menos 25. Ok? Divisão de frações. Desculpa. Divisão entre números inteiros. Não deixa de ser fração, mas forcei a barra. Numa divisão, positivo com negativo dá negativo. Mais com menos dá menos. Você não vai chegar a dividir, mas você vai simplificar. Porque esses números são grandes e você consegue dividir tanto em cima quanto embaixo, ou seja, simplificar essa fração por 5. Então ficou menos 2/5. Olha que coisa linda. Você descobriu quanto é A. Se você descobriu quanto é A, só você substituir. Com isso, ó, f de x igual a, em vez de A, menos 2/5. Menos 2/5 de x ao quadrado. Esse cara você pode até substituir, mas você já sabe que vale 10. Menos 2/5 de x ao quadrado. Mais 10. Eu acho que é a letra A, né? Vamos ver ali? Espera aí que foi para dentro do meu bolso. Letra A, de Arrascaeta. Tá bom? Tira um print, porque a gente vai trabalhar um pouco mais nessa questão, tá? Letícia, presta bastante atenção, tá? E aí, se você... Uma dica, tá? Que funciona pelo menos comigo. Prestar bastante atenção e se for algum detalhe muito importante, você de repente dá uma anotadinha. Tá bom? Deixa eu ver ali. Nessa questão que você está fazendo, daria para fazer mais ou menos uma aproximação? Marielle, perfeito, tá? Camis, fica tranquilo, a gente está aqui para o que precisar, beleza? Estamos aqui para ajudar, que eu quero todo mundo aprovado, quero todo mundo... Eu gosto daqueles stories que tem, sabe, Renan? Que vem um monte de... Passei. Eu gosto disso. A gente vai fazer a mesma questão, tá, gente? Eu apaguei o gráfico, que é só para a gente ver algumas formas diferentes de fazer, tá? Eu vou anotar as informações que a gente já sabia, tá? Por que eu botei A, gente? Eu pensei no A, mas era para escrever o 2 de novo. O 2 não era para ter apagado. Ó, coisas que a gente já tinha percebido. Que o A era positivo. Era negativo, perdão. O A era negativo com cavidade para baixo. Olha a besteira que eu ia falar, Renan. Tu tem noção disso? Meu Deus, a cabeça como é que tá funcionando. Primeira raiz, menos 5. Segunda raiz, mais 5. E a gente sabia que o C
era 10. Essas informações a gente tinha, tá? Então a gente já tinha chegado numa conclusão, mais ou menos até nesse espacinho do quadro, tá? Que a gente tinha chegado em f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais 10. Correto? A gente já tinha substituído o valor de c. Tá bom? Só um detalhe. Quando a gente tem uma raiz, tá? E eu quero que você lembre disso, com todo o amor que você tem, significa dizer que o y é igual a zero. Lembra que você troca e iguala isso tudo aqui a zero? É porque você chamou o f de x de zero, ou seja, você chamou o y de zero. O que eu quero que você faça? Substitua cada um deles. Primeiro, você vai substituir x igual a menos 5 e y igual a zero. Como é que essa brincadeira vai ficar? 0 é igual a vezes menos 5 ao quadrado mais b vezes menos 5 mais 10. Certo? Teremos 0 é igual a menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. Então, 5 vezes 5, 25. 25a menos 5b mais 10. Tá? Guarda essa informação. Agora vamos seguir para o segundo ponto, onde o x é igual a mais 5 e o y igual a zero. Você vai ter 0 é igual a a vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais 10. Tá? Então 0 vai ser igual a 25a mais 5b mais 10. O que você vai fazer? A gente vai trabalhar com essas duas equações e montar como se fosse um sistema, tá bom? E aí, ó, eu só vou trazer essa equação para cá, tá? Só vou trazer. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Ó, 0 é igual a 25a menos 5b mais 10. Pegar essas duas equações e somá-las. 0 somado com 0 dá 0. 25a somado com 25a são 50a. Mais 5b menos 5b, dê adeus. 10 mais 10, 20. Você vai descobrir o valor de A, tá bom? Vai trazer o 20 para cá. Vai ficar menos 20 é igual a 50A. Com isso, A vai ser menos 20 sobre 50. Ou seja, você já descobre direto que o A é igual a menos 2/5. Tá bom? Esse é o melhor jeito para fazer essa questão? Nem acho que seja o melhor, tá? Lembrando que eu falei com vocês sobre a possibilidade de esquecimento. Volta lá para mim, por favor, Renan, na questão. A gente está trabalhando muito ela, que a gente fixa o conteúdo nessa questão, que eu acho uma das mais completas que a gente tem aí. Tá? Lembra que a gente chegou e falou, ó, C tem que ser 6. Só pode ser essas 3. A, negativo, só pode ser essas duas. O que eu te aconselho a fazer? Punch, eu esqueci como é que eu vou fazer. Igual a 0, acha as raízes. Faz, ó, menos x ao quadrado mais 10 igual a 0. Só de curiosidade, antes que o Renan me mate.
menos x ao quadrado mais 10 igual a 0. Jogou o 10 para lá, menos x ao quadrado é igual a menos 10. Multiplicou por menos 1. X ao quadrado é igual a 10. Raiz quadrada de 10 não é 5. Raiz quadrada de 10 não é exata. Então essa daqui você já sabe que estaria fora. Mas espera aí, volta aqui. A gente só tinha a letra A e a letra C como possibilidade. Se não é a C, acabou a letra A. Tá bom? A gente pode trabalhar com as nossas alternativas. Tá bom? Essa lista, esses exercícios dessa aula, são praticamente todos sobre você fazer a lei de formação da função. Tá bom? Só bota no quadro para tirar o print. Beleza? Tá bom? Júlio, o que acontece? Não é nem questão de ser trabalho em excesso. Na verdade, se a gente só analisar as respostas, sai até mais rápido do que por qualquer outra forma. Entendeu? Só que eu quis mostrar para vocês diferentes formas da gente resolver a mesma questão. Tá bom? Então é isso. Mas concordo contigo, ainda mais se você se sente à vontade e consome produto. Pô, coisa linda. Tu chega lá e... Tá bom? Pode ficar tranquilo que soma e produto a gente vai ver bastante na próxima aula. Por quê? Porque a gente fala de vértice. E de vértice a gente precisa da soma das raízes. Tá bom? Pra gente chegar no X do vértice. Então é isso. Beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.